No nosso tema Somos Diferentes, temos explorado a maneira como os seguidores de Jesus são chamados a viver uma vida transformada e a refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazem. Seguimos nossa meditação a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, dando ênfase a cada mensagem em um grupo de versículos específicos desta sequência. E hoje, especificamente, vamos meditar sobre a importância de testemunharmos o agir do Senhor logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Antes de começar essa mensagem, eu gostaria de lembrar que esse tempo que nós temos por aqui trata-se de uma conversa e você pode participar desse bate-papo através do espaço de comentários. Registre lá o seu testemunho para edificar outras pessoas, seus comentários a respeito da mensagem, também suas perguntas, permitindo o Senhor, logo estarei respondendo, e assim nós podemos conversar mais a respeito da palavra do Senhor e também especificamente nestas mensagens a respeito do tema Somos Diferentes. No Evangelho de Marcos, Jesus já parte logo para a ação. Logo no capítulo 2, ele já está voltando para Cafarnaum. Quer dizer, ele já tinha estado lá, já tinha realizado algumas coisas ali e estava de volta no começo do capítulo 2. Para continuar a nossa mensagem a respeito desse tema, Somos Diferentes, eu gostaria de seguir com a leitura do texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vamos acompanhar a leitura. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso, vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Especificamente para esta mensagem, eu gostaria de ressaltar apenas o versículo 12. Vamos fazer, de certa forma, um resumo, um apanhado a respeito do texto como um todo, mas para a mensagem desta vez, o versículo 12 é o nosso principal motivador. Aquele que chegou até aquele encontro com Jesus, ele não tinha como se aproximar de Jesus pessoalmente, e nem mesmo seus amigos conseguiam deixá-lo mais próximo de Jesus. Eles criaram um jeito para que ele pudesse se aproximar de Jesus, insistiram diante das adversidades para que ele tivesse aquela oportunidade de estar com Jesus. Naquele momento, Jesus vê a fé daquelas pessoas e declara o perdão, e aquilo fez os escribas ficarem em polvorosa, inquietos com relação ao que estava acontecendo, achando aquilo tudo muito estranho, querendo talvez entender um pouco mais, mas realmente já cravando que aquilo estava estranho, estava até errado talvez, porque estaria indo, na opinião deles, completamente contra a lei naquele momento. Agora, nesse versículo 12, ele é curado. Ele dá um testemunho claro dessa cura diante de todos. Aquele que chegou carregado agora pega a sua maca, curado, e sai andando, levando a maca embora e sai andando.
Como seguidores de Jesus, nós somos também chamados a darmos testemunho bem claro a respeito daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor agiu no nosso viver, nós precisamos dar um testemunho claro. Aquele paralítico deu um testemunho muito claro no mover de Deus. Ele mostrou que ele já não era mais paralítico e saiu carregando a sua cama e andando. Nós precisamos realmente dar testemunho revelando que o Senhor fez uma grande transformação na nossa vida, que transformou a nossa fraqueza em força, que alterou todas as coisas para que nós pudéssemos viver melhor de acordo com a vontade de Deus. E principalmente, nós precisamos testemunhar que nós experimentamos em nossa vida a graça e a redenção que há no Senhor. Aqui nas mensagens do canal do Ministério Compartilhando, nós nos preocupamos sim em testemunhar o agir do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito no nosso viver. Assim, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça a sua inscrição e ative as notificações para ser informado a cada nova mensagem, e assim nós podemos sempre conversar mais a respeito das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, podemos testemunhar uns aos outros daquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, para edificar também outras tantas pessoas que possam acessar essas informações. O texto de Marcos diz que todos ficaram admirados. Eu acredito que até mesmo aqueles que estavam duvidando da possibilidade do perdão, porque o perdão não tinha como ser confirmado, ia ser dito que estava perdoado e quem ia conseguir confirmar alguma coisa. Mas diante do que aconteceu naquele momento, do paralítico tomar a sua cama, a sua maca e sair andando, acredito que até aqueles que estavam inquietos com aquela situação, os próprios escribas, se renderam àquela situação. Eles não puderam ficar indiferentes diante da cura daquele paralítico. Não é possível que as pessoas fiquem indiferentes diante das coisas que Deus tem feito no nosso viver quando nós damos um testemunho claro daquilo que o Senhor tem reagido. Mesmo quem não estava gostando daquela situação, acabou tendo que se render àquela história. Não gostavam do rumo da prosa daquele momento, mas tiveram que entender que algo importante tinha acontecido naquele lugar. Nós, que somos diferentes, nós precisamos viver de tal forma que as pessoas não fiquem indiferentes ao que acontece diante do agir do Senhor na nossa vida. Nós precisamos testemunhar mesmo para aquelas pessoas que ainda não querem ouvir da mensagem, que não estão interessadas em ouvir aquilo que o Senhor tem feito. E mesmo que elas não queiram ouvir, elas precisam notar que alguma coisa aconteceu, precisam ser impactadas com aquela situação. Podem até dizer, não foi bem assim, foi de outra forma, tentar inventar outras tantas explicações, mas elas não podem ficar indiferentes diante do que Deus tem feito na nossa vida. Elas precisam ver que alguma coisa realmente aconteceu, e elas só vão ver quando nós dermos testemunho a respeito do que o Senhor fez. E aí, gostem ou não, terão que notar que algo aconteceu, e nós vamos continuar testemunhando que foi Deus quem realizou, que foi Ele quem fez a obra. O nosso testemunho, ele precisa mostrar a diferença que realmente Deus fez em nossa vida. E qual é essa diferença completa de uma vida que tem a Jesus como Senhor e Salvador e de uma vida que não tem essa realidade de ter Jesus como Senhor e Salvador. E as pessoas também precisam notar que até mesmo os impossíveis, até aquilo que parece inacreditável, Deus pode realmente fazer. Isso se torna realidade quando nós estamos seguindo a vontade de Deus e estamos com Jesus. Quando o mundo ao nosso redor diz que algo não é possível, nós que somos diferentes, dizemos que em Jesus não há limites para o que possa ser feito. Nós somos portadores dessa esperança, dessa fé que realmente nós temos e entendemos a partir do conhecimento da palavra, dessa certeza dessas coisas que com Deus os impossíveis se tornam realidade. Todas as coisas podem se encaixar quando nós estamos buscando a vontade do Senhor e Ele estará cuidando de todas as coisas do nosso viver. Toda essa situação no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, essa situação toda nos chama a um compromisso verdadeiro com o Senhor. Nós precisamos ir até Jesus.
precisamos querer nos encontrar com Ele. Nós precisamos levar outras pessoas até Jesus. Quem sabe até mesmo pessoas que ainda não queiram ouvir, nós precisamos dar esse testemunho de quem é Jesus e do que Ele tem feito em nossa vida. E mesmo que haja dificuldades para que estejamos nos aproximando ou levando outras pessoas, precisamos até mesmo usar de criatividade para que possamos levar essas pessoas até Jesus, porque no encontro com Jesus, o perdão e a mudança podem acontecer. Quando nós olhamos o testemunho do paralítico, nós somos desafiados a sermos realmente testemunhas vivas, que mostram claramente aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nós, que somos diferentes, nós temos a oportunidade de mostrar ao mundo o que Deus tem feito para transformar na nossa vida. Como esse Deus, que age até mesmo no impossível, coloca as coisas em ordem e faz as coisas. O impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Que então, com o nosso viver, nós possamos testemunhar realmente do amor do Senhor, da verdade que liberta em Jesus, e que a nossa pregação seja também uma testemunha muito importante, tanto a nossa pregação como a nossa forma de viver, que com isso nós possamos anunciar e testemunhar o que realmente o Senhor tem feito, para que possamos, dessa forma, convidar outras pessoas a experimentarem a graça que nós encontramos em Jesus, o amor que nós temos e a certeza de que Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.